causa dessas culpas? O Senhor disse: não eram, eu o afirmo. Ele disse: se todos de igual modo não se arrependerem, perecereis. Então não é porque os galileus foram mortos por Pilatos, que foram misturados com o sangue dos sacrifícios, que eles eram ruins, que eles estavam pagando pelos seus pecados. O Senhor está dizendo que todos, se não se arrependerem, de igual modo vão perecer. Então nós sabemos que toda pessoa nesse mundo é pecador, toda pessoa nasce em pecado, e se não houver o reconhecimento, não houver o arrependimento, então uma pessoa vai sem dúvida perecer eternamente. Quando o Senhor fala perecer, não é morrer fisicamente, é perecer eternamente, é passar a eternidade no lago de fogo, longe de Deus, separado de Deus, perdido para sempre. Então isso, nosso Senhor deixa claro a necessidade de um arrependimento. Agora eu queria que nós continuássemos olhando e vamos para o Evangelho de Lucas agora, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Então Pilatos, ouvindo isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando ele naqueles dias em Jerusalém, e o remeteu. Agora é interessante, irmãos, quando nós olhamos para o versículo 12, naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Uma das coisas que eu queria destacar era exatamente o fato que Pilatos não tinha amizade com os seus companheiros políticos. Eles eram todos inimizados. E parece que a única pessoa com quem Pilatos tinha uma certa amizade era com o imperador. E, na verdade, isso vai ser interessante, depois vocês vão observar esse fato. Ele era um homem ruim, ele era um homem maldoso, mas era um homem também que não se comunicava com os seus companheiros políticos, seus companheiros, exatamente no governo do Império Romano. E aqui nós temos então o destaque de que ele e Herodes eram inimizados. E quando ele ouve que Herodes está ali, ele manda então que Jesus Cristo seja levado perante Herodes, e esse Herodes também tem uma peça, não é? O que ele queria era ver Jesus fazer o milagre. Ele estava curioso, porque ouviu de Jesus Cristo, dos seus ensinos, ouviu dos seus milagres, e Herodes queria apenas ver o Senhor Jesus Cristo fazer um milagre. Ele não pensava na sua condição espiritual, ele não pensava que ele era perdido, que ele precisava de salvação, que ele precisava de um Salvador. Não, ele queria ver o milagre, Jesus Cristo fazer o milagre. E no entanto o Senhor não fez, na verdade, porque o Senhor não fazia nada para se engrandecer, para se mostrar. Ele nunca fazia isso. Ele sempre manifestava amor, manifestava misericórdia, ele sempre foi humilde. Muitas vezes ele pediu que as pessoas nem contassem o que tinha acontecido. Assim era o nosso amado Senhor, na verdade. E Herodes não conseguiu, e ele acabou criticando o Senhor e mandando de volta. Mas com isso, a inimizade entre Herodes e Pilatos, ela desapareceu.
e eles se tornaram mais amigos. Então, Pilatos também não somente era um homem cruel, ruim, mas era um homem incomunicativo. Era um homem que não se comunicava nem com os seus companheiros, de política, de governo e etc. Agora, é interessante, irmãos, porque quando o Senhor Jesus Cristo está perante Pilatos, e Pilatos está julgando, está analisando o que os outros falam de Jesus Cristo, ele age com uma certa justiça. Na verdade, as pessoas falaram que o Senhor Jesus Cristo estava pervertendo a nação, que o Senhor Jesus Cristo não estava vedando pagar tributo a César, Isso não era verdade, era mentira que eles estavam falando de nosso Senhor. E nós observamos também que Pilatos não aceitou essas acusações. Ele disse que ele não via em Jesus Cristo crime algum. E aqui nesse capítulo nós vemos então Pilatos repetindo isso algumas vezes. Ele disse no versículo 15: nem tampouco Herodes, pois tornou a enviar. É, pois, claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltaram-lhe. Então ele estava entendendo a inocência do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma coisa importante. Quando as pessoas a inocência do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nunca pecou, que ele nunca falhou, que ele nunca errou. O único homem perfeito que habitou neste mundo foi nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, ele tomou sobre o seu corpo os nossos pecados e levou no madeiro. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós. E eu creio que nós devemos reconhecer a inocência dele, a reconhecer a obra que ele fez em nosso lugar e ser gratos ao Senhor por ter nos salvo, por ter nos perdoado, por ter nos limpado de nossos pecados. Nós temos que ser gratos a Deus, e essa gratidão tem que ser demonstrada no nosso viver do dia a dia, no nosso andar nesse mundo, no lar, na escola, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nos passeios. Nós temos que deixar transparecer essa gratidão que nós temos pelo Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Mas é interessante também, quando você volta para Mateus. Em Mateus, nós lemos no verso 18: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Nessa ocasião, ele tinha o direito de soltar um prisioneiro. E ele apresentou Barrabás e o Senhor Jesus, na intenção de que o povo ia aceitar a soltura do Senhor Jesus, porque ele sabia que por inveja eles o haviam entregado. Como é duro a inveja, não é? Como é duro a inveja. A inveja mata, na verdade, e muitos cristãos têm inveja também no coração. Nós temos que tomar cuidado com isso, na verdade. Pilatos, ele sabia que os sacerdotes tinham entregado Jesus Cristo por inveja, porque ele pregava com autoridade, com poder, as suas palavras penetravam os corações. E os sacerdotes e os fariseus, eles não tinham a mesma capacidade que nosso Senhor, e eles invejavam nosso Senhor, e por inveja eles entregaram o Senhor Jesus Cristo a Pilatos. E, irmãos, é muito interessante também quando nós olhamos o que as pessoas na verdade disseram. Quando Pilatos pega aquela bacia com água, lava as suas mãos e diz: eu estou inocente, livre do sangue desse nosso.